Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Muito bem, vou botar aqui na tela. Bom, pessoal, Cam Thomas, né, foi dispensado pelo Brooklyn Nets ali na reta final da deadline. Já era sabido que Brooklyn não ia querer ficar com ele, né, não quis renovar. Teve todo aquele imbróglio do Cam Thomas ficar pedindo uma grana absurda. Cam Thomas queria receber o mesmo que o Josh Giddey recebeu no Bulls, né? Sendo que o Josh Giddey foi titular ano passado, se tornou franchise player do Bulls. O Cam Thomas queria receber o mesmo, né? Totalmente fora da casinha o Cam Thomas. Aí, obviamente, o Brooklyn Nets não quis pagar, porque o Brooklyn Nets não é otário, não quis pagar o que ele queria. E aí ele ficou essa temporada inteira jogando na má vontade, foi totalmente sucateado lá do Brooklyn, né? Tanto que se você puxar aqui os números do Cam Thomas na temporada, assim, são, cara... Pô, são números assim, cara, jogou 24 jogos, uma média de 24 minutos, 15 pontos, chutando pra 39,9%, cara, tipo assim. Uma temporada muito ruim do Cam Thomas, ainda mais em comparação com as últimas duas, né? Cara, 23, 24, o Cam Thomas meteu 22 pontos de média em 68 jogos, em 66 jogos, chutando pra 44% no geral, né? Temporada passada ele jogou só 25 jogos, mas meteu 24 de média nos 25 jogos que jogou. Nessa temporada, em 24, 15 pontos com 39%. Tipo, ele tá muito mal. Claramente jogando na má vontade, claramente jogando na sacanagem. E aí o Brooklyn Nets, de forma correta, resolveu dispensar ele. E aí tava ali no mercado, dando sopa. Saiu a informação de que o Lakers tinha interesse. Eu, inclusive, até falei aqui, né, como era uma ideia horrível o Lakers pegar o Cam Thomas, porque você, sendo um time que não quer competir, pegar um Cam Thomas, cara, tá bom, beleza, você vai pegar um cara jovem, que vai entregar alguns pontos vindo do banco, tudo bem, eu tô ok com isso. Um cara que não vai ter nenhum peso no seu cap, você deixa ele embora na off-season e vida que segue. Ou você renova também, apostando no teto dele, enfim. Se você é um time que não compete, eu acho ok pegar o Cam Thomas. Tanto que eu nem vou criticar o Bucks por ter pego ele. Porque o Bucks, velho, a temporada do Bucks já tá mais do que comprometida há muito tempo. A volta do Giannis não vai mudar a realidade do Bucks. O Bucks vai ganhar um joguinho aqui ou ali com o Giannis de volta, mas, de novo, o máximo pro Bucks é chegar num play-in e ser amassado. E no cenário mais otimista do mundo, passa do play-in, chega na primeira rodada e é amassado por um Knicks, é amassado por um Celtics, é amassado por um Pistons. Essa é a realidade do Bucks, não é a volta do Giannis e não é um Cam Thomas que vai mudar isso. Agora, você sendo um time que quer competir, como no caso é o Lakers, cara, você pegar o Cam Thomas é uma loucura. Ah, mas o Cam Thomas ele vai te dar pontos vindo do banco. O Lakers precisa de pontos vindo do banco. Eu concordo. O Lakers precisa de mais volume vindo do banco. Mas você tem que lembrar que o Cam Thomas, ele, assim, não é... Você não pode pensar só no que o Cam Thomas entrega. Você tem que pensar no que o Cam Thomas deixa de entregar e no que ele prejudica o seu time. O que é o Cam Thomas, galera? Que jogador é o Cam Thomas? Cam Thomas é um pontuador, é um cestinha, é um scorer. E só. Ele é literalmente só um scorer. Ele só arremessa, ele só pontua. Com pouca consistência, tem os seus altos e baixos, tem os seus jogos onde ele vai meter 40 pontos, 50 pontos, ele vai ter esse jogo. Mas também vai ter o jogo que ele vai meter 6 pontos chutando 2 de 15. Isso é o Cam Thomas. E se pelo menos ele oferecesse algo a mais na pontuação, ele teria um valor a mais. Tipo, ele só pontua, ele é inconsistente, mas, pô, ele defende, sabe? Ele dá vida na defesa, pelo menos. Não, ele não faz nada disso. Ele só pontua. É um jogador nulo na defesa, é um jogador descompromissado na defesa, que não... E é além de não saber defender, ele não se esforça pra defender. Porque tem alguns jogadores que não sabem defender, pô, velho, o cara dá vida, o cara dá raça, entendeu? O cara se... Pelo menos ele mostra a dedicação. O Harden, ele não sabe defender, entendeu? Ele não fica toda hora na sacanagem. De vez em quando ele fica na sacanagem. Mas ele não fica toda hora na sacanagem, né? Em algum momento no jogo vai ter uma possezinha ali que o Harden vai se dedicar na defesa e vai conseguir, né? O Cam Thomas nem isso. Não tem nenhum momento onde o Cam Thomas mostra o mínimo de dedicação na defesa. E aí você adicionar um cara desse num time do Lakers que é
horroroso na defesa, que escolhe a hora de defender, porque o Lakers tem essa também. Chega no quarto período ali, o jogo tá apertado, o Lakers escolhe defender. Mas aí nesses momentos, o Cam Thomas não vai jogar. Por quê? Porque ele não consegue, ele é incapaz de oferecer o mínimo de resistência na defesa. E no ataque, ele não passa uma bola, ele não tem o mínimo de leitura, ele só pontua, entendeu? Então, a ideia do Lakers de assinar com o Cam Thomas era horrorosa, entendeu? Ainda bem que não foi pra frente, inclusive. O torcedor do Lakers tem que estar aliviado. No Bucks, que foi o que aconteceu ontem o Charania soltou a informação, né, de que o Cam Thomas assinou com o Milwaukee Bucks. Sim, cara, é a famosa contratação que é a tal da não fede nem cheira. O Cam Thomas não vai fazer a mínima diferença nesse time do Bucks. Vai ter um jogo aqui ou ali onde ele vai pontuar bem. Talvez ele ajude o Bucks a vencer algum jogo, mas mudar a realidade do Bucks, Cam Thomas não vai mudar a realidade do Bucks. Não vai mudar. É mais um peladeiro num time que não vai brigar por nada, entendeu? Então eu não consigo desgostar dessa contratação, porque é uma contratação que não vai fazer diferença, entendeu? Repito, vai ter 1, 2, 3 jogos que o Cam Thomas vai destruir. Vai jogar pra caralho, vai pontuar pra cacete, vai. E aí a torcida do Bucks vai ficar animadaça, falar, caramba, olha o steal que o Bucks pegou no mercado, meu Deus, ninguém queria, olha o Cam Thomas. Só que no todo, ele não vai fazer diferença. Entendeu? Porque ele é um jogador que não é competitivo. E jogadores como o Cam Thomas, a NBA não tá mais valorizando. E não é de hoje. Não é de hoje que o tal do peladeiro não é mais valorizado. Entendeu? Prova disso é o Cam Thomas não ter recebido... prova disso não é só o Brooklyn não ter renovado com ele. Foi nenhuma outra equipe ter demonstrado o mínimo de interesse. Entendeu? Ninguém procurou o Cam Thomas no off-season. Ninguém, entendeu? Então assim, cara, eu não consigo falar que o Bucks foi mal, nem que o Bucks foi bem. Pra mim é uma negociação irrelevante. O Cam Thomas vai fazer a mínima diferença nesse time do Bucks. A mínima diferença, entendeu? E aí, Luiz, mas aí você tá tirando o moleque pra merda. Cara, não é questão de tirar o moleque pra merda, é porque você olha pro cenário da NBA atual. Jogador como o Cam Thomas, gente, não vai fazer diferença. Hoje, na NBA atual, jogadores menos talentosos, só que mais dedicados, valem muito mais. O talento puro, Cam Thomas é talentoso. Ele é um jogador talentoso. Sem dúvida ele é um jogador talentoso. Mas pra NBA hoje, cara, não adianta você ter talento, cara. Não adianta você só saber botar a bola na cesta. Você tem que fazer mais do que isso. Não é à toa que hoje, por exemplo, só pra citar de exemplo, um Cason Wallace do Thunder é infinitamente mais valioso do que um Cam Thomas. Mas assim, infinitamente, entendeu? Um AJ Mitchell de OKC é extremamente mais valioso do que um Cam Thomas. Vou falar, Gui Santos, muito mais valioso para um time do que o Cam Thomas. E eu poderia citar vários e vários outros. José Alvarado, que foi pro Knicks agora. O Knicks trocou pelo Alvarado. Muito mais valioso do que o Cam Thomas, entendeu? Porque são jogadores que se entregam na defesa, são jogadores que oferecem mais pro time do que só ponto, do que só cesta. Só cesta, entre aspas, não resolve, entendeu? A menos que você seja um bizarro que entrega 30, 40 pontos toda noite com uma eficiência bizarra. Se você não for esse bizarro, esse anormal, não vai, entendeu? Não vai adiantar. A cada ano, o tal do pure scorer, ele perde valor, mano. Ele perde valor. Não adianta você ser só pure scorer. Você tem que ter um playmaker, você tem que defender. Entendeu? Você tem que entregar mais do que cesta. Tanto que você vê um movimento na liga desses pure scorers cada vez se tornando mais versáteis. Eu gosto de citar o exemplo do Devin Booker. O Devin Booker, ele no começo da carreira, ele era um pure scorer. É um cara, mano, bola na cesta. E vambora. Tanto que durante muito tempo foi falado que o Devin Booker não era um jogador competitivo, que não dava pra ser campeão com o Devin Booker. E aí chegou o Chris Paul lá em Phoenix, o Devin Booker evoluiu um absurdo, melhorou como playmaker, melhorou como defensor, se tornou um jogador muito melhor, e o Phoenix foi para as finais, com o Devin Booker sendo, ao lado do Chris Paul, o principal jogador do time. Devin Booker hoje é um jogador muito mais completo do que ele era, né? E pode ser que o Cam Thomas consiga fazer isso. Só que a postura do Cam Thomas, nesse ano principalmente, ela me impede de acreditar que ele vai querer
evoluir. Ele pode evoluir, mas eu não consigo ver ele querendo, sabe? Mas enfim. Em resumo, cara, é uma contratação que, repito, não vai fazer diferença nenhuma pra realidade do Bucks. E vamos ver, cara. Às vezes, sei lá, treinando com o Giannis, um cara que é infinitamente competitivo, um jogador inacreditável, um Hall of Famer. Talvez o Cam Thomas mude a cultura dele, talvez o Cam Thomas mude a cabeça dele e evolua como jogador. Tomara, que é um menino talentoso, é um menino novo. Mas hoje, olhando pra hoje, desculpa, não muda a realidade. Não muda a realidade do Milwaukee Bucks. Mas tá indo pra lá, tomara que dê certo, que seja feliz, lá no Wisconsin.